pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje trouxe produção, né? O resultado do tapetão de sobrinhas. Ele ficou com 1,10 m, né? Tá disponível, tá? No valor de 180. Eu vou virar a câmera para poder mostrar para vocês com mais detalhe ele, tá? Eu consegui desocupar no total de 16 cones. Eu consegui desocupar e tirar. Então ficou um espaço mais desocupado, né? Ficou bem melhor. Eu finalizei ele com o bico na cor preta. Eu vou virar a câmera para poder mostrar para vocês melhor, tá? Então, meninas, virei aqui, ó, a câmera para vocês poderem ver e abrir ele aqui em cima da minha cama, porque ele ficou bem grandão, né? E eu tô sem espaço aqui, mas aqui dá pra vocês verem melhores as cores, né? Teve sobrinha mesmo que não deu nenhuma volta praticamente, ó. Esse meio aqui tava pronto aquele dia, né? No outro vídeo. E aí agora já finalizei ele, tá? Tá finalizado, ficou com 1 m. Ele ficou... Finalizei ele com o bico na cor preta. Usei todas as sobrinhas que eu tinha mesmo aqui. Aqui tem um pouquinho de barroco. E ele ficou assim. Virei aqui, que aí é melhor pra vocês poderem estar vendo. Ficou bem as cores vivas, ficou bem bonito, né? Bem apresentável. Como vocês puderam ver aí no título, hoje o vídeo vai ser mais sentadinho, vai ser mais um bate-papo. Por aqui tá um fiozinho. Então eu vou tá trazendo algumas dicas, né? As meninas lá na rede vizinha sempre me perguntam como eu consigo produzir tantas peças. Então, no meu ver, eu consigo produzir bastante, né? Apesar de eu, como muitos de vocês, ser dona de casa, mãe, né? Tem essas obrigações, né? Comigo aqui não é diferente. Eu sou mãe, tenho uma neném de 3 anos, sou dona de casa e trabalho com crochê. Primeiro, eu queria falar pra vocês que eu me organizo tudo no caderno. Por quê? Eu consigo me organizar, eu consigo saber o que eu vou produzir e o que não vou produzir, então fica melhor pra mim. Então, aqui no ateliê eu trabalho mais a parte da tarde. Geralmente eu trabalho à tarde, porque na parte da manhã eu organizo a casa, tenho serviços a fazer, né? Então, geralmente, eu acabo trabalhando mais à tarde na parte do crochê. Então, eu sempre trabalho da 1 h até umas 6 horas, 6h30. Geralmente, até esse horário. Tem vezes que eu trabalho até 7, mas é mais sempre até as 6 horas. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês 6 dicas que métodos que eu uso aqui no ateliê e para mim funciona. Então, eu trouxe para vocês, porque lá eu recebo muita pergunta, mensagem, às vezes no direct, né? Para saber como que eu consigo produzir tanto. Nas lives as meninas comentavam muito que eu conseguia produzir bastante, né? Como que eu fazia, como que eu me organizava. Então eu já trouxe aqui essas dicas para dar para vocês. São dicas que eu uso aqui, né? São funções que eu faço aqui. Para mim funciona, né? Estratégias que eu uso para trabalhar. Então eu vou passar para vocês. A primeira dica que eu trago para vocês é sempre quando for fazer uma encomenda, pegar 50% da peça. Por quê? Às vezes a gente tem o material para fazer o trabalho do cliente, só que a gente não pode, tipo assim, trabalhar só por nossa conta, né? Tem que ter um giro, nosso caixa tem que ter um giro. Então, quando o cliente passa aquele valor, por mais que você não tenha que comprar o material que você já tem estocado, é uma segurança. Porque se a pessoa encomendou, ela sabe que ela pagou metade, então ela vai ter aquela responsabilidade maior de ficar com a peça, né? E nisso também de pegar 50%, eu dou uma dica também de dar data de entrega. Data prevista, dá uma data para o cliente saber quando a peça dele vai estar pronta. Por quê? Sempre, nem que precise dele 3 dias a mais, 2 dias a mais, né? Que imprevisto acontece, mas sempre fazer. Porque quando a gente dá a data, o cliente já fica seguro que vai receber essa peça, né? É como se a gente fosse comprar algo pela internet, a gente quer receber a data que vai chegar o nosso produto, né?
às vezes atrasa, às vezes adianta, então a gente sempre quer saber, né, quando que vai chegar o produto. E isso dá uma segurança maior para o cliente, né? A segunda dica que eu dou para vocês é organizar todo o valor que entra e todo o valor que sai do ateliê. Por mais que não seja um ateliê, uma loja e tal, trabalhe em casa no seu sofá, mas tem um caderno, eu tenho esse caderninho aqui eu anoto tudo. Aqui eu coloco tudo, pronto, entrega, encomenda, tudo. Eu tenho o controle do que entra, do que sai, do que mais vende, a cor que mais vende, né? E é uma dica que eu dou pra vocês, sempre fazer isso. Então, aqui no meu caderno eu organizo assim. Eu coloco gastos, aí eu traço e coloco ganhos. Por quê? Tudo que eu gastar eu vou colocar aqui, de acordo com o mês. Igual esse mês é mês de maio, eu já abri, coloquei mês de maio e coloquei gastos e ganhos. Aqui nos gastos eu vou colocar o que eu gastei com o ateliê, que eu gastei com o dinheiro do ateliê, que eu comprei barbante, seja com gasto com material, né, com barbante, com sacola, qualquer coisa que envolva o ateliê. Então eu marco aqui. E ganhos é todo o valor que entra aqui no ateliê. Eu faço isso, todos os valores que entram também, todos os valores que eu ganho, porque mesmo que no final do mês eu sei o que eu produzi aqui, que eu sempre marco, eu gosto de ter um controle, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, né, de marcar, recebe metade em Pix, outra hora recebe um pouco o restante em dinheiro, então a gente já tem essa noção do que tá ali o valor certinho, né? Outra dica que eu dou também, a terceira dica, é fotos e vídeos de qualidade. Aqui no meu caso, eu hoje estou gravando com a câmera frontal do meu telefone, né? Mas a câmera traseira dele não funciona. Então eu faço o seguinte, eu uso para tirar foto e fazer vídeos das peças o telefone do meu esposo. Então, o telefone tem uma qualidade melhor, né? Consegue capturar as fotos e a cor da qualidade bem certinho, né? Que meu celular já não consegue. Então eu sempre faço isso. Eu procuro tirar fotos sempre de dia. Eu não tenho um local adequado para tirar foto. O que eu faço? Eu formo uma coxa, um edredom branco e coloco as peças em cima e tiro na luz do dia, né? É o que ajuda bastante. Eu tiro lá fora, sempre na varanda, que é um lugar aberto, que é um lugar bem iluminado. Eu sempre tiro ali fora, então eu tiro foto das peças, eu gravo os vídeos tudo ali fora, porque a luz do dia ajuda muito, né? Nisso, já puxando um gancho, uma dica que eu dou pra vocês é não colocar efeito na foto de crochê. Eu sei que cada um faz da forma que quer, né? Mas eu penso assim, né? Aqui no ateliê eu não coloco efeito. As fotos que aparecem sempre são com qualidade boa, porque a câmera do telefone do meu esposo é boa, então eu tenho essa parte que me ajuda. Mas a questão de colocar efeito, eu penso assim, que a cliente às vezes vem até a gente através da internet, né? Encontra a gente nas redes vizinhas, né? Então, se a cliente vê, às vezes, uma peça que é um rosa, que é bem pink, só que na verdade a peça lá pronta não é um rosa pink. E aí a peça chega pra gente de uma cor já diferente, né? Então a gente já fica meio chateado, né? Porque a gente hoje é vendedora, mas a gente também compra de alguém. Então a gente tem que ter essa noção de que sempre passar algo original para o cliente, né? Não que vai perder a qualidade do produto, mas a cliente vai ficar assim, poxa, eu comprei algo que era de uma cor, chegou outra, né? Então, o ideal é sempre tirar foto sem efeito, a dica que eu dou para vocês, né? E na parte de fotos e vídeos, sempre divulgar. Eu posto aqui minhas fotos e das peças que eu tenho a pronta entrega todos os dias. Eu posto no meu status, no meu status já vai direto para o Facebook e assim vai. Eu passo para todas as minhas redes sociais. E em grupos, se vocês tiverem grupos, procura sempre, na cidade a gente sempre tem grupos de venda, troca, né? A gente sempre postar. E quando for postar, sempre colocar as medidas e colocar também o valor e a cor por escrito, porque como crocheteira, a gente sabe que tem o cru e tem o branco, é diferente um do outro. E quem é o cliente não sabe. Eu tenho cliente que gosta de peças no cru e tenho cliente que gosta que as peças sejam no branco.
Então a gente tem que também saber diferenciar isso, né? Então sempre colocar, quando for postar, colocar o tamanho, certinho as medidas, né? O valor também, porque já facilita, porque às vezes a cliente está interessada, mas ela não tem aquela, sabe assim, vontade de entrar em contato para perguntar o valor, perguntar a medida. Então a gente deixa a cliente sem a opção de ficar em dúvida, porque o produto já está com o valor, o produto já está com as medidas, então ela já vai entrar em contato com você sabendo o que ela quer. Ela não vai ficar perdida pensando, não sei se esse vai caber na minha mesa, não sei se vai caber no meu banheiro, não sei se vai dar na minha cozinha. Então ela já vai estar ciente que aquilo ali cabe no orçamento dela, tanto sabendo o valor, e cabe dentro da casa dela, onde ela quer usar a peça, você entendeu? Então já é uma dica que eu deixo para vocês também, sempre colocar as informações da peça. Por mais que pra gente é óbvio, um jogo de cozinha, jogo de passadeira, eu tenho um cliente aqui que conhece o jogo de cozinha por jogo de passadeira. Então se eu postar jogo de passadeira, a cliente que conhece por jogo de cozinha não sabe. Você entendeu? Então tudo a gente tem que tá tentando explicar de uma forma que pra gente é claro, para as outras pessoas não, né? E o importante nisso tudo é vender, né? Outra dica que eu dou também a quarta dica que eu dou para vocês aqui eu faço essa muito, que é trabalhar por produção. Eu sou muito a favor de trabalhar por produção. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Por quê? Eu iniciei a produção de 6 jogos de banheiro, cada um com 3 peças. Eu me surpreendi porque eu fiz no total das 18 peças. Eu fiz 18 tapetes, que tem os 3, eu faço os 3 tapetes normal e um com a telinha. Então eu fiz 18 tapetes em 8 dias. Eu me surpreendi com isso, porque eu nunca parei para produção, assim, fazer produção, nunca, sempre fazia assim, um de cada vez, né? Pegava um, terminava para depois fazer outro, né? Então eu fiz essa experiência antes de trazer aqui para falar para vocês também, né? Que eu comecei a trabalhar com produção. Quem me conhece lá da Rede Vizinha sabe que eu trabalhava assim, mais com encomenda, né, e tal. Só que eu me adaptei agora com essa parte de trabalhar com produção, então tá me ajudando muito. Porque no final você já tem todas as peças prontas. Igual, em 8 dias eu fiquei com 6 jogos de banheiro finalizados. Lógico que eu não fico o dia inteiro. Eu trabalho, igual eu falo, de 1 hora da tarde até as 6, 7 horas da noite. Então, o dia que eu trabalho, assim, que eu pego mais o dia inteiro, é final de semana, porque aí meu esposo tá em casa, ele me ajuda nos afazeres, ele me ajuda a cuidar da neném, então é o dia que eu consigo produzir mais final de semana. Mas durante a semana eu trabalho da 1 hora da tarde até as 7, 6 horas. Então, nesses 8 dias eu produzi 18 peças. Então, compensa muito, porque quando chegar no final desses dias, você já tem todas as peças prontas, finalizadas. E quando eu trabalho em produção, eu não vou fazer na remate. Porque eu acho que atrapalha um pouco, você vai parar, né? E aí você tá na correria de terminar os outros. Então, eu aqui faço assim, eu produzo todos, né? As bases, produzo todos. Quando eu finalizar todos, aí sim eu sento e finalizo todas as peças, faço os arremates, né? Tudo certinho. E a dica que eu deixo pra vocês, trabalhar por produção, que compensa muito, né? E a quinta dica que eu dou pra vocês na verdade, é dúvida, né? Que as meninas têm bastante, que me perguntava lá na Rede Vizinha, que é como eu consigo produzir tanto. Eu vou tentar explicar pra vocês como eu me organizo aqui, tá? Não vou conseguir estar mostrando na câmera certinho, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Ó, eu tenho esse caderno aqui e aqui eu coloco tudo, ó. Eu anoto aqui na primeira parte as minhas encomendas. Encomendas. Aqui nessa primeira parte é só encomenda. Toda encomenda que entrar, cancelada, tudo eu coloco aqui. Aqui na primeira parte eu faço o seguinte, eu coloco aqui por mês, né? Como eu fecho o mês todo dia 2, geralmente, agora tá sendo todo dia 2, né? Que eu tô finalizando o mês, eu faço o seguinte, aqui, não vou estar conseguindo mostrar pra vocês direitinho, mas, ó, eu sempre faço assim, ó.
que vai dar para mostrar um pouquinho. Eu coloco aqui nome, descrição, valor e data. Aí eu faço o seguinte, no nome eu coloco o nome da cliente e já coloco um traço, coloco da cidade que ela é e se vai ser envio. Em descrição eu coloco o produto que a cliente vai querer, a cor que ela vai querer, né? Coloco aqui se ela me passou já os 50%, se é via Pix, se é por dinheiro, né? Se elas sempre deixam lá com a minha mãe. Data, eu sempre coloco a data que ela me encomendou e a data que eu prevista para me entregar. Como eu falei para vocês, a gente tem que passar isso pro cliente, porque ele tem noção de quanto a peça dele vai estar pronta, né? Se passou os 50%, você sabe quando você vai finalizar, se ele vai estar com o seu dinheiro disponível para você não passar dor de cabeça, né? E aqui eu vou organizando assim. Nas encomendas eu coloco nome, descrição e valor e a data. E aqui eu coloco se o pedido foi pago, se o pedido foi cancelado, tudo eu coloco aqui. E assim eu faço todo mês. Todo mês, que nem agora eu abri o mês de maio, aqui, abri o mês de maio e eu já tenho algumas encomendas, então eu já coloquei aqui, né, o nome da minha cliente, a descrição, o valor e a data, né. E eu sempre vou fazendo assim, porque eu tenho um controle de quando eu for finalizar, eu tenho certinho aqui a cor que eu mais uso aqui no ateliê. Isso me ajuda na parte de saber qual barbante que eu vou ter que repor, me ajuda a saber qual cor que tá saindo mais, até na hora de fazer pronta entrega. Se eu sei que por encomenda tá saindo mais peças no azul, na pronta entrega eu já produzo algumas peças em azul e deixo aqui, porque eu sei que vai sair também, né? E aí eu me organizo assim. Na parte da pronta entrega, que é o que me ajuda eu conseguir produzir mais, eu faço o seguinte, eu coloco a data também, né? Todo mês eu coloco mês de maio, eu coloco o mês de maio, produção de pronta entrega. Eu gosto de colocar metas, mas assim, eu coloco metas, mas não me cobro que eu tenho que fazer e não é assim que eu trabalho. Eu trabalho da seguinte forma, eu coloco aqui, eu tenho um valor em mente que eu quero fazer por mês, como se fosse um salário. Eu penso assim, se a gente tivesse registrada num trabalho, num determinada empresa, a gente teria obrigações e demandas para cumprir lá dentro da empresa. E no nosso caso não é diferente, não é porque a gente tem um ateliê, não é porque a gente é a dona do nosso trabalho, né? A gente não vai trabalhar e não vai ter que se cobrar também, né? A gente tem também que se cobrar, porque se a gente não trabalhar, não produz, não vende, né? Então tudo isso a gente tem que ter em mente que isso é um trabalho. Crochê, trabalhar com crochê, seja moda casa, seja vestuário, é um trabalho, né? Então, quando a gente entende que é um trabalho, a gente começa a trabalhar nele e fazer dar certo. Aqui eu faço o seguinte, todo mês eu tenho um valor que eu quero tirar em mês, coloco um valor em mente que eu quero tirar por mês, trabalhando com o crochê. Hoje eu trabalho só com o crochê. Eu não tenho outra fonte de renda, meu trabalho é somente o crochê. Então, eu tenho que produzir. Eu tenho que vender, né? E a gente que trabalha com isso sabe que a gente tem que produzir, a gente tem que tirar foto, a gente tem que divulgar, a gente tem que embalar, né? Tudo faz parte disso. Então, eu gosto de sempre deixar anotado, pra gente também não perder o tempo de ficar pesquisando, o que eu vou produzir, que cor que eu vou usar, né? Para isso eu tô falando para quem já tem barbante em casa. Para quem não tem um estoque de barbante, eu já passei por isso, eu fazia o seguinte, eu tinha 1 quilo de barbante, meu esposo me deu 1 quilo de barbante roxo. Eu comprei esse barbante e fiz 4 tapetes de 25. Na minha tensão de ponta eu consigo fazer 4 tapetinhos com 1 quilo. Então, eu fazia o seguinte, se eu ia numa padaria, eu falava, olha fulano, eu tenho tapete crochê, tenho os tapetinhos de 25, tão lindo, olha, você vai amar. Se você quiser conhecer meu trabalho, eu trago aqui para te mostrar. Aí ela ficava curiosa, eu levei. Desse um tapete de 25, eu vendi um jogo de banheiro. Na outra semana eu fui no açougue. No açougue da mesma forma, falei pra menina atendente, falei, olha, eu vendo crochê, a hora que você quiser ver umas peças que eu tenho disponível, né? E assim foi indo. E aí elas foram comprando. A gente não pode ter vergonha de divulgar o nosso trabalho.
toda oportunidade que a gente tiver, a gente tem que estar oferecendo. Porque quanto mais a gente oferece, mais a gente conhece o nosso trabalho, né? E assim eu ia fazendo. Eu comprei naquele tempo, eu paguei acho que 25 no quilo. Então eu vendi um tapete 25, comprei mais 1 quilo. Desse 1 quilo eu produzi mais. E aí nesse meio tempo, desse primeiro tapetinho que eu vendi, eu peguei um jogo de cozinha para fazer. A cliente me pagou tudo, né? Que eu trabalhei com 50%, já trabalhava. Essa é a importância de trabalhar com 50%. Você está começando, sempre, tanto que está começando, tanto quem já está mais o tempo assim, eu sempre oriento a trabalhar pegando 50%. Por quê? Esse 50%, a cliente me passou por 50%, eu consegui comprar o material de fazer o trabalho dela e já comprei um barbante a mais. Porque quando eu finalizei o dela, eu tinha barbante para me trabalhar. O restante do segundo barbante, eu já fiz mais um joguinho de banheiro com esse barbante que eu comprei fora da encomenda. Então, aí já foi girando, né? Então, essa é a importância da gente fazer sempre assim, trabalhar com 50%, né? Quem tem já uma quantidade maior, né? Hoje, graças a Deus, eu já tenho uma quantidade grande de barbante, né? Já tenho prateleiras de barbante, né? Então, mas comecei com o barbante. Então, tudo a gente tem que começar. E sempre eu tenho em mente assim, sempre, aqui no ateliê, em tudo. Se eu for fazer uma compra de barbante, eu sempre oro a Deus primeiro, porque quando a gente chama a Deus para fazer parte do nosso negócio, as coisas mudam. Deus abençoa o nosso trabalho, Deus prepara o cliente antes do trabalho estar pronto. Então, a gente também tem que pensar assim, que sozinha a gente não consegue. Então, a gente pede, eu sempre peço assim, que Deus venha preparar cliente, que Deus venha preparar condições para minhas clientes, né? Me dê sabedoria na hora da produção, produzir peças que vão sair, né? Que não adianta também produzir um monte de peças e as peças ficar paradas. Então, eu sempre peço para Deus que Ele sempre faça parte do meu negócio, da minha empresa, do meu trabalho, porque eu amo isso aqui, né? Então, eu quero que Deus sempre faça parte, seja comigo, né? Seja meu sócio, né? Comigo nessa jornada de trabalhar com crochê. Então, uma dica que eu dou para vocês, chama Deus para fazer parte do negócio de vocês também, sabe? Fala com Deus, apresenta, às vezes tem peça parada que não tá saindo, ora a Deus, pede para Deus dar uma guia, né? Para Deus abençoar, que vocês vão conseguir vender também, tá? E nunca tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Eu agora vou mostrar para vocês como eu faço aqui. Ó, eu coloco, nem eu falei, eu sempre coloco um valor na minha mente que eu quero fazer por mês. E esse valor, geralmente, eu quero fazer com pronta entrega. Eu trabalho com pronta entrega e com encomenda. Mas, às vezes, tem mês que quase não sai encomenda, mas vende tudo pronta entrega. E tem mês que já sai só encomenda. Então, eu faço o seguinte. O importante é nunca deixar faltar peça, né? O importante é sempre a gente ter uma peça para poder oferecer, para nunca deixar sem nada, né? E aqui eu faço assim. Eu coloquei para mês de maio que eu queria fazer 6 trilhos de mesa, né? Que eu queria para desocupar as sobras também. Fiz 6 trilhos de mesa, que eu já finalizei ele, mostrei para vocês, mas vou colocar a foto aqui para vocês, tá? Eu esqueci no outro vídeo de falar o valor do trilho de mesa, né? Eles ficaram com 1,30 por 42 e eles estão no valor de R$ 80, ainda tenho 5 disponível. E essa parte dos trilhos eu já finalizei, tá? Eu iniciei a pronta entrega dia 3/5, então eu já consegui finalizar os trilhos, tá? Eu também coloquei que eu queria fazer o tapete de sala, que é esse daqui, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês no começo do vídeo. Eu finalizei, ele ficou com 1,10 m e vai estar saindo no valor de 180. E ele tá disponível, né? Então, esses dois eu já consegui fazer. E eu coloquei aqui como meta que eu quero fazer 10 tapetes na cor única. Aqui no ateliê sempre sai bastante tapete colorido. Só que teve 3 meninos que me perguntaram sobre tapete numa cor só, se eu fazia. Então eu tô produzindo esses 10 tapetes na cor única, tá? Um modelinho econômico, é o modelinho meu mesmo que eu criei. Eu vou estar trazendo o vídeo para vocês aí no canal. Só não trouxe o vídeo ainda do passo a passo do jogo de banheiro,
por conta que ainda não tenho suporte para poder estar gravando direitinho para vocês, mas logo logo eu vou estar conseguindo gravar, tá? E aí eu coloquei aqui também que eu queria produzir 3 kits suplá na cor única. Esses 3 kits suplá, um já tá vendido, só que eu ainda não produzi. Como é pronta entrega, eu vou fazendo por etapa, né? Agora eu tô no jogo, tô nos tapetinhos avulsos, os tapetinhos na cor única. Depois é os kits suplá. Um deles já tá vendido, então no caso eu vou ter 2 kits disponíveis. E eu coloco assim, na próxima eu quero fazer 3 porta-papel higiênico avulso com 3 lugares também. Porque aqui mês retrasado eu fiz bastante porta-papel higiênico e saiu bem, né? E também quero fazer uns 2 pesos de porta. Porque teve bastante procura e eu não tinha peso de porta, né? Não tinha feito ainda. Na verdade vai ser a primeira vez que eu faço peso de porta. Mas eu quero estar produzindo 2 para deixar na pronta entrega também. E também quero estar produzindo 3 puxa-saco para vender avulso. Aqui sai bastante o kit. Vou pôr a foto para vocês poderem estar vendo, né, o kit. Aqui sai bastante. Mas geralmente a cliente quer mais puxa-saco. Então eu vou fazer mais 3 para deixar aqui avulso. E também quero fazer 2 centros de mesa redondo. Eu tenho cliente aqui que tem mesas redondas, então no caso eu fiz a produção dos trilhos maiores, então elas ficaram doidas, mas não pôde, né, porque não tem onde colocar. E me perguntaram se eu faço o redondo. Então eu vou estar fazendo o centro de mesa redondo. E um desses centros de mesa redondo já está vendido também. Aqui no meu caderno eu gosto de colocar assim. Para mim ter uma base do que eu consegui produzir, quantos quilos eu consegui produzir e crochetar no mês, eu gosto de colocar sempre embaixo, que nem eu coloquei aqui, produção pronta entrega, mês de maio. Eu coloquei os 6 trilhos de mesa, eu gosto de colocar cores, peso, medidas e valor. Porque quando chegar o final do mês, eu sei a cor que mais saiu, eu sei o peso das peças, porque eu envio pelo correio. Então, quando eu faço os envios, às vezes as clientes querem fazer simulação e eu produzo aqui e embalo. Então, eu tenho que ir lá desembalar um pacote para achar a peça que a cliente quer simular, né? Então, eu já faço assim, eu deixo aqui já o peso e as medidas, porque quando a cliente quer fazer uma simulação rápida, já está tudo pronto aqui. Eu só faço a digitalização no aplicativo e está tudo pronto. Então, isso me ajuda também nessa parte, né? E aqui eu faço assim, todas as peças eu coloco cores, medidas e peso e valor. Embaixo de cores eu vou colocar as cores que eu vou produzir. Debaixo de medidas eu vou colocar a medida de cada um. Peso eu vou colocar o peso de cada um. E o valor eu vou colocar o valor. Por mais que o valor seja o mesmo, igual os tapetinhos da cor única vai ser no valor de 25, eu coloco à frente de cada um o valor de 25. Por quê? Se eu produzir 10 e eu não vendi os 10, vendi 5, e ficou 5 pro mês que vem ainda, então na frente do que eu vendi eu coloco um xzinho, porque eu sei que se eu vender metade eu vou ter o valor X para esse mês. Então se eu não vendi os outros, eles vão estar disponíveis para o mês que vem. E a pronta entrega aqui, que fica pro outro mês, eu faço novamente uma lista do que eu tenho de pronta entrega para iniciar o mês. Igual esse mês de maio eu estou produzindo essas peças de pronta entrega. Chegar mês que vem, eu ainda tiver peças dessa produção, eu faço uma nova lista, só que aí a nova lista eu já faço assim, eu coloco pronta entrega, mês de junho, né? E aí eu já vou colocar lá, tenho peça tal, medidas, todas as informações de novo. Só que aí ali eu só coloco as peças que eu tenho disponível e o valor. Porque quando a cliente vir entrar em contato, perguntar o que eu tenho, porque geralmente elas gostam de pegar para dar de presente, então elas querem saber o que tem pronto. Aí eu já sei as peças que eu tenho pronto, já sei o valor, já sei a medida, que tá tudo aqui no caderno, então eu já mando para ela, via no WhatsApp, né, seja de onde for. Então eu já mando para ela, então já me ajuda também nessa parte, tá? A última dica que eu trago pra... Então é assim, né, que eu consigo produzir bastante, né? Eu consigo produzir bastante, como vocês sempre falavam pra mim, né, nas lives. Assim, me organizando assim. E tudo isso eu faço produção, ou seja, como eu tô fazendo 10 tapetinhos da mesma cor, ontem eu fiz 2 tapetinhos já, tá pronto, tá finalizado, como é cor única, né?
Então já tá finalizado 2. Agora eu vou dar continuidade, fazer o restante, né? Creio eu que até terça-feira ou quarta-feira eu consiga finalizar, né? Então, essa quantidade de peças que eu coloquei aqui, possa ser que eu não vá conseguir fazer até o final do mês, né? Mas, geralmente, eu consigo bater essa meta minha que eu coloco, né? Eu nunca coloco algo assim que vá também me aperrear tanto, né? Porque eu não trabalho mais até tarde da noite. Eu já trabalhei muito até tarde da noite. Hoje eu não trabalho mais. Hoje eu trabalho mais tranquila, né? Mais sossegada. Mas eu gosto de colocar meta. Aí se você vê que você produz mais, então você pode colocar mais peças. Igual eu produzi 18 tapetes em 8 dias. Então eu sei que eu consigo produzir de novo. Então se eu for para produzir jogo de banheiro de novo na próxima remessa, eu sei que eu posso produzir as 18 peças em 8 dias tranquilo, né? A última dica que eu dou para vocês é a seguinte. A gente vê muito vídeo e muita gente falando, né? Até crocheteiras mais antigas falando que a gente tem que atender primeiramente os clientes da nossa região, os local, para depois querer enviar para fora, né? Só que eu penso diferente. Já falei para vocês, né, nas lives, eu penso diferente porque a gente pensa, eu penso assim, ó, se eu for atender toda a clientela, atender todo o pessoal da minha região, não é todo mundo que gosta de crochê, não é todo mundo que gosta de uma peça de crochê. Então, não vou conseguir vender para todos aqui, sabe? Então, eu produzo para vender. Se um cliente do estado do Mato Grosso, de onde seja, queira comprar e a peça estiver disponível, eu envio e vendo. Eu não seguro peça. Porque eu penso assim, a gente produz para vender. Então não tem como a gente estar escolhendo cliente, se é de lá, se é de cá, não dá. A gente tem que tentar vender. Então, seja por envio, seja para cliente do mesmo bairro, seja para cliente de estado diferente. Então, é igual aqui. Aqui eu moro no Paraná. Eu envio para o Mato Grosso. Quinta-feira passada eu enviei para o Mato Grosso. Eu já enviei para outra cidade, fugiu o nome agora, mas eu já mandei tapete para Jacarezinho, que é a cidade vizinha, já mandei para outro lugar. Então, e eu envio e também entrego aqui na minha cidade. Então, a gente tem que ter em mente que tem que vender. Não importa se seja para fora, se seja local. Nunca fique com esse pensamento de, eu vou vender aqui primeiro para depois eu poder vender para fora. Não, tá certo que às vezes a vizinha do lado não sabe que a gente vende crochê, às vezes a vizinha da rua de trás não sabe que a gente está vendendo, mas se você fez, igual eu falei aqui da parte da divulgação e a vizinha do lado sabe que você vende crochê, mas não compra, às vezes não gosta, né? E você tem como vender para fora, venda para fora, porque eu acho que o importante é a gente conseguir vender as nossas peças, né? O que importa é pegar encomenda, é vender, é trabalhar e poder girar esse dinheiro, né? A gente poder vender e também receber. Então, eu acho que o importante é a gente vender, pegar encomenda, né? Atender a clientela da gente da melhor forma, né? Se caso vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui falando mais sobre envios pelo correio, eu trago, vocês podem deixar aqui pra mim no comentário, tá? Que eu vou estar trazendo pra vocês. Meninas, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais conversando, mais dicas, né? E apresentando o tapetão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá? Se inscreva aí no canal. Deixe um comentário pra mim, eu vou ficar muito feliz, tá? E assim que, se vocês estiverem interessados no tapetão, em alguma das outras peças que eu mostrei no vídeo anterior, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou estar disponível para responder vocês, tá? Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Chegou bastante gente nova agora, né? Pra quem não me conhece, me chamo Daisy, moro no estado do Paraná, sou aqui do ateliê Daisy Studio de Arte. E meu intuito aqui é trazer dicas e passo a passo para vocês, tá? E mostrar minhas produções também. E então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!